E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estendemos a todos um feliz sábado. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça a nossa fé. Não tardará. E nosso Senhor Jesus virá nos buscar. É com este pensamento que nós convidamos a todos a continuar a nossa adoração. Agora, vamos pedir ao irmão para dirigir uma palavra de oração. Irmão Valdomiro, você está me ouvindo? Valdomiro? É o Castilho. Ah, é o José. Castilho, desculpa, obrigada. Eu anotei errado, me perdoe. É o irmão Castilho, Roberto bom dia. Castilho. É. Eu anotei errado. Seja bem-vindo, Roberto Castilho. Nós, Olá. neste momento, vamos orar. Vamos fazer 2 orações? Você faz uma e eu faço a outra? Me perdoe por falar seu nome errado. Oremos, então. Querido amado Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer essa oportunidade de estarmos em sua presença, entre amigos e irmãos. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando a entender esta mensagem que é de suma importância para que o Senhor possa voltar. Que o Senhor nos ajude a não só entender, mas também começar a pôr a mensagem em prática. Que o Senhor também, Pai, possa estar com todas as pessoas nessa sala, com as pessoas que estão entrando, com as pessoas que ainda vão assistir, e que o Senhor possa falar através da minha boca e possa estar em cada um dos ouvidos também, para que possa ser entendida da melhor forma esta mensagem. Que o Senhor possa estar conosco nesse sábado, mais um sábado maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Que nós possamos fazer um bom uso dessa maravilha, dessa dádiva que é o seu santo sábado. Que o Senhor possa perdoar nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa nos transformar, nos eliminar os pecados que temos acariciados. Que o Senhor possa estar fazendo uma verdadeira transformação em cada um de nós, para que possamos estar preparados para quando o Senhor apontar nas nuvens do céu. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, continuando na tua presença, continuando a oração do teu servo,
Pedimos que o Senhor perdoe-nos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Ó Pai, aqui está parte do teu povo. Nossas mãos estão vazias. Não temos nada a oferecer, senão um coração pecador. Mas confiamos que o Senhor, que o teu sangue tem poder para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Que nós podemos ser lavados e redimidos. Pai querido, nós, neste momento, nós suplicamos um arrependimento verdadeiro, suplicamos, Senhor, pelo derramamento do teu Santo Espírito. Tome o teu servo em tuas mãos e fale aos nossos corações. Aqui estamos, viemos porque o Senhor nos convidou. Aqui tem famílias, mães clamando pelos seus familiares, por filhos, por maridos, maridos clamando pelos seus filhos, pelas esposas. Pai querido, queremos sair daqui, alimentados pelo teu poder. Fortalece a nossa fé, grava a tua palavra nos nossos corações. Faça de nós novas criaturas. Nos abençoe. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu irmão, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Senhor dirija cada palavra para que possamos ser alimentados. Bom, pessoal, como você conhece, e já umas vezes, eu vou colocar primeiro, consegue, deixa eu ver. Deixa eu só colocar uma imagem para vocês. Aí. Antes de a gente começar a mensagem, nós temos aí no mês de dezembro, a partir do dia 1º até o do dia 23 de dezembro, a gente vai passar esses 23 dias falando sobre o santuário, aqui na sala. Aí eu vou mandar, já mandei para a dona Heloísa, pessoas para que possam chegar em vocês para convidar o pessoal, tá bom? Então, a ideia é que a gente entre na sala aí uns 5 minutinhos, tá? Então, todos os dias, 4 da manhã, para a gente não perder nada, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, se você enviar para a pessoa, ela só precisa clicar aqui e ela já vai direto para o link da sala, tá bom? Então, o pessoal vai e já vai entrar aqui conosco automaticamente, tá bom? Para facilitar. Então, eu vou enviar essa imagem para o pessoal, ver se a Heloísa passa para vocês, que vocês têm, acho que um grupo, não sei se vocês conseguem ter um grupo de WhatsApp, coisa do tipo, mas a gente vai falar sobre alguns temas muito importantes, muito interessantes, vamos entender muitas coisas sobre o santuário. Eu tenho um final de semana com Deus que eu faço, que eu consigo aí 5%, mas nesse mês de dezembro acho que a gente consegue aí em torno de uns 30% sobre o santuário, tá bom? Então, para quem tem alguma dúvida sobre o santuário, vai ser um mês muito, muito importante, tá bom? Depois eu vou comentar mais sobre o que a gente vai fazer nos outros dias, porque amanhã eu volto aqui com vocês e no final de semana que vem também. Então, a gente vai falando aos poucos para a gente não atrapalhar a programação aqui, tá bom? Mas já fiquem atentos aí que nós vamos no santuário no mês de dezembro aqui na sala. Deixa eu voltar para o meu slide. Para entender o que é ser, de fato, um adventista. Boa. Maravilha. Bom, para nós iniciarmos o tema aqui de hoje, o que a gente precisa é contar uma historinha para vocês entenderem. Porque essa mensagem, irmãos, por mais que eu esteja passando, para conseguir viver essa mensagem é muito. Então, não é porque eu estou passando que eu consigo viver essa mensagem, ok? E com a história de 3 leprosos. Um tinha uma lepra no ouvido, outro tinha uma lepra na mão e o outro tinha uma lepra no corpo todo. E eles brigavam entre eles quem que era o líder da casa.
Eles ficavam, brigavam. E aí a pessoa pegou e falou, não, eu quero ser o nosso, eu tenho lepra na mão. E aí o outro, não, mas tem que ser o líder, porque eu só tenho lepra na orelha. E a orelha não usa para nada. E aí uma governanta, né, que na verdade era uma mulher que trabalhava para ele, não tinha lepra em nada. Ela era perfeita. Ela não tinha lepra. Só que ela era comandada pelos religiosos. Ou seja, se alguém nessa história tinha que ser o líder, era a governanta. Era quem trabalhava na e não nenhum dos leprosos. O que eu quero dizer com vocês com isso é que eu sou um leproso e que só Jesus é a pessoa que trabalha, que ela não tem nem defeito. Então, a gente pensando nessa mensagem que eu acabei de passar para vocês, nessa historinha, que nós possamos estar no encargo de ser leproso, para que Jesus possa nos transformar, tirar essa lepra de nós, ok? O que é ser um... irmãos, essa pergunta, inclusive, é uma pergunta que pouco nós fazemos para a importância que tem, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas somos a única igreja com data e hora marcada. 22 de outubro de 1844, ao exatamente meia-noite. Quando Jesus passa do Santo para o Santíssimo, essa igreja nasce. E Daniel 8:14 diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ou seja, até denota um tempo. Daqui não passa. E a nossa igreja nasceu exatamente desse até. Então, o que seria ser um adventista do sétimo dia de fato? Por que será que é tão difícil ou talvez seja muito fácil e a gente acha que porque estamos na igreja, talvez seja sétimo dia? E quando eu vi essa mensagem, que é de um pastor americano, e ela tocou muito no meu coração e eu vi que eu estava cerca de 18, 19 perdido dentro dela. E quando eu vi essa mensagem, eu tive certeza que eu estava perdido dentro dessa igreja. Eu era adventista pelo simples fato de estar na igreja, ou de fazer uma oração por dia, ou de orar, ou de ler a Bíblia uma vez por semana, e eu já achava que eu era um baita de um adventista. Agora eu pergunto para os irmãos, e quem tiver aqui, que aí pode responder para mim. Quantos adventistas, irmãos, tinha quando Jesus morreu na cruz? Nenhum. Tinha nenhum adventista. Agora eu pergunto para os irmãos, quantos adventistas tinha quando aconteceu o Pentecostes? Quantos estavam lá orando para que esse Pentecostes acontecesse? Nenhum. Agora, por que Deus realizou tudo isso sem precisar de nós? Ele morreu na cruz e não precisou de adventista. Se ele deu o Espírito Santo, por que será que... Irmãos, tem algumas pessoas aí com o mic ligado, eu não sei se alguém acho que a pessoa da sala pode escutar. E eu gostaria que nós começássemos a nossa escalada bíblica, inclusive. Vou pegar uma versão de Bíblia aqui, que eu tenho mais de 10, mas vou pegar uma versão aqui que vai ser adequada para o nosso tema. A versão que eu vou usar é a Bíblia King James Fiel 1611, tá? É a versão que o irmão tá? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia que vocês tiverem aí, em Apocalipse 14, verso 7. Vamos começar nossa escalada na Bíblia, em Apocalipse 14, verso. Por que será que nós estamos aqui? Ele fez coisas extraordinárias, como morrer na cruz sem precisar de nós, como descida do Espírito Santo sem precisar de nós. Será que temos a desempenhar que seja a nível dessas coisas? Apocalipse 14, verso 7. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
Não. Acho que é a dona Roseli só. Dona Roseli, se puder pegar o mic, tá bom? Depois a senhora abre. Apocalipse 14, verso 7. Esse é um dos textos, irmãos, que sem ele nós, adventistas, não existiríamos. Diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Disse que sem esse texto não tem adventismo. Qual é a hora vinda do juízo, irmãos? Quando o juízo se iniciou? Foi exatamente 1844. O mesmo tempo que o nosso. Então, Apocalipse 14, 7 é a prova de que o adventismo está aí, porque é chegada a hora do juízo. E Satanás tem desafiado a Deus, dizendo que a lei dele é injusta. Foi assim no céu e continua sendo na terra. O caráter de Deus é injusto. Eu posso dirigir muito melhor esse mundo. É assim que Satanás quer dizer de Deus. E a batalha vem sendo travada desde o céu até a terra. Os irmãos sabem muito bem da história. Depois leiam os 5 primeiros capítulos do Verdade sobre os Anjos. Vocês vão entender a magnitude que há entre Deus e Satanás. É uma briga ferrenha. E agora nós precisamos saber quem está certo. Nós sabemos quem está certo. A Bíblia nos mostra quem está certo. Mas uma coisa é nós sabermos quem está certo e outra coisa é nós vivermos o que a pessoa certa está nos passando, o ser certo está nos passando. Nós sabemos que Deus é o certo. Mas será que estamos conseguindo viver o que Deus quer que nós vivamos? Porque é só assim que vamos conseguir dizer que Deus está certo e que Satanás está errado. Enquanto nós falamos e fazemos coisas diferentes, nós inconscientemente estamos dizendo que Satanás está certo. E é por isso dessa mensagem ser tão importante, para nós entendermos que precisamos de algo muito importante para que Deus saia vitorioso, não em nossas bocas, mas em nossa vida. O argumento de Satanás é que Deus não pode fazer com que eu e você consigamos ficar nesse mundo sem o pecado. Esse é o maior argumento de Satanás. E o Adventista no sétimo dia, de fato, ele é essa pessoa que vai dizer que Satanás está errado e que Deus está certo. As coisas, irmãos, piorou muito. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Daniel 8, 13 e 14. Abram as suas Bíblias em Daniel 8. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, porque é muito bom nós abrirmos a Bíblia. Daniel 8, 13 e 14. É um verso que também sem ele nós não existiríamos. Então já temos 2 versos aí que sem eles o adventismo não estaria aqui. Vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre o tempo do cativeiro. Então, fizeram coisas terríveis e por causa da guerra entre o bem e o mal, o povo de Deus foi levado a cativeiro. E, entre aspas, Deus passou o governo para Satanás nesse período. Porque agora o povo não tinha templo para adorar, agora o povo não tinha um local de fato para que Deus estivesse com eles, e eles se sentiram abandonados no meio da Babilônia, aonde era governada por Satanás. Ok? Então agora Deus fala: ó, vocês não deram de fato o que eu precisava. Eu precisava que vocês, Israel, fossem um povo diferente, um povo totalmente distinto, mas vocês não fizeram isso. Agora eu vou deixar vocês pastarem um pouco, para que vocês possam refletir e, quem sabe, voltar a ser esse povo. E aí Deus manda, né? Deus permite que eles vá para a Babilônia e lá Satanás domina o povo.
ok? Esse é o contexto de nós agora estarmos lendo Daniel 8, 13 e 14. E esse período se estendeu, irmãos, até o fim dessa profecia. E aí diz o seguinte: então eu ouvi um santo que falava, e outro santo disse aquele que determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? Ou seja, Daniel estava vendo, irmãos, o pisoteio do santuário, porque o que acontece? Aqui, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário tinha sido destruído em 1.260 anos. Então, as profecias aqui, para ficar fácil para vocês, não é tão fácil porque vocês precisam adentrar nelas, mas 490 anos, o santuário foi rejeitado, tá? O povo de Israel, eles rejeitaram o santuário. E aí Deus rejeitou o povo de Israel no fim. Por isso que é os 490 anos que Deus dá para que o povo possa voltar aos seus caminhos. Eles não voltaram e perderam o Israel literal, agora não é mais povo de Deus, e passa ao Israel espiritual. Às 1.260 anos, irmãos, é quando Satanás está com a corda toda. E ele dizima vários cristãos e ele derruba o santuário. Então, os 1.260 anos é quando a igreja vai sofrer o maior impacto de estar ouvindo a Satanás e não a Deus. Mas, nesse período, muitos santos e muitos reformadores se levantam para voltar os 2.300 tardes e manhãs, ou seja, o santuário será purificado. O santuário vai se reerguer. Deus, então, o povo de Israel rejeita o santuário 490 anos. O povo agora destrói o santuário, ok? 1.260 dias. 2.300 tardes e manhãs, Deus reergue o santuário, ok? Então, é muito importante nós entendermos o que estamos fazendo aqui. O verso 14, e ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado, ou seja, será restaurado. Uma longa pergunta para simplificar. Daniel perguntou Deus quando tempo Satanás venceria a batalha. Porque era isso que ele estava vendo, irmãos. Prestem atenção. Daniel estava vendo o povo ser pisoteado. O santuário em frangalhos. O santuário estava no chão. E Daniel fala, mas Senhor, até quando Satanás vai vencer essa batalha? E aí Deus diz, até 2.300 tardes e manhãs. E Satanás, então, seria derrotado. Olha que importante isso. Vamos, então, entender aqui uma coisa importante, porque o que significa purificado, tá? No original, irmãos, purificado significa corrigir, vindicar, absolver das acusações, justificar e purificar. Então, ó, temos 5 vertentes para essa palavra em hebraico, no original. Então, podemos ler esse verso, que o caminho de Deus será vindicado e Satanás derrotado. É isso que o verso Daniel 8, 14 quer nos dizer. Que o caráter de Deus seria vindicado. Ellen White, em um dos seus livros, diz, em vários deles, na verdade, diz que 1844, que nós precisamos vindicar o caráter de Deus. Que o caráter de Deus e a sua lei, o caráter de Deus, que é a lei de Deus, iria ser mais pontuada a partir de 1844. Então, é muito importante nós termos isso em nossa mente, ok? Agora tem um texto, irmãos, que vocês vão ficar chocados, tá? Romanos 3, verso 4. Romanos 3, verso 4. Olhem lá que verso interessante. Vocês sabiam que Deus está sendo julgado, irmãos? Por mais absurdo que pareça, é o que está acontecendo. E nós precisamos urgentemente entender isso e saber o nosso papel como adventistas do 7º dia. Abram as Bíblias, Romanos 3, verso 4.
diz o seguinte: de forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores o quê? Quando fores julgado. Deus está em júri, Deus está em julgamento. E o argumento de Satanás é que a lei de Deus não pode ser guardada. E a lei de Deus, ela pode sim ser guardada por Jesus, que ela pode ter um gato pingado em cada era, Enoque, Daniel, pode, mas que não tem como um povo guardar a lei de Deus. É isso que é o argumento que Satanás usa, para que deixe Deus no banco dos réus. E Deus, como Deus justo, ele não pode se julgar. Ele precisa que alguém faça isso. E não tinha como nenhum ser no celeste fazer isso. E isso vocês vão ver lá em dezembro. Eu tenho um estudo bíblico em 1h20 que nós vamos fazer, que vocês vão entender a magnitude que eu e você temos nessa terra para provar que Satanás está errado. E eu vou mostrar tudinho para vocês como ocorreu isso na história. Mas fiquem com isso aqui para vocês. Romanos 3:4. Deus está em júri e nós precisamos fazer algo para que Deus seja tirado desse banco dos réus. Porque Deus não pode se julgar, senão ele não seria justo. Ok? Diz que Deus está sendo julgado. E é incrível, quando eu vi esse texto, irmãos, eu fiquei, não é possível que Deus... Porque para mim, olhando para o Roberto, é uma missão kamikaze. Estou falando, Senhor, como que o Senhor colocou o Senhor em júri e deu para o Roberto um trapo de imundícia, uma pessoa que não consegue vislumbrar guardar a lei. E é esse ser que vai conseguir tirar o Senhor do banco dos réus. Eu fiquei, não é possível. Como que um Deus onipotente fez isso, irmãos? Mas eu não... Isso para nós, eu acredito que todos vocês aí estejam pensando, irmão, é coisa doida mesmo. Eu sei que vocês estão pensando isso. Não é possível que eu, um mero mortalzinho, que só faz coisa errada, é essa missão que Deus nos deu. Tudo bem, irmãos, é uma missão muito grande para mim e para você, mas não para Cristo. Quando nós fazemos o que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a missão fica fácil. Então, o que nós precisamos andar nesse mundo é fazer com que Cristo viva em cada um de nós. É essa a missão que Deus tem para mim e para você. O Roberto nunca vai conseguir guardar ele, mas Cristo no Roberto vai conseguir. E a batalha já está vencida. Você já leu Apocalipse 20-22? Deus venceu essa batalha. Comigo ou sem mim, Deus vai sair vitorioso. Então eu espero que cada um de nós nessa sala estejamos lutando para ter essa decisão em nossas mãos, porque é isso que vamos ter que decidir. Olha o que a declaração de Ellen White diz. Em Recebereis Poder, página, no caso aí, 338. A honra da lei de Deus tem de ser vindicada perante os mundos não caídos, perante o universo celestial e perante o mundo caído. A honra da lei de Deus tem de ser vindicada, tem de ser, precisa acontecer perante todos. Os mundos não caídos estão de olho em nós. O universo celestial está de olho em nós, para que nós possamos vindicar o caráter de Deus, que é a sua lei. Isso é muito importante. Satanás lança o desafio. A lei de Deus não pode ser guardada. Não tem um povo para isso. Ela não é justa, ela não é razoável, ela é impossível de ser guardada. Olha o que diz Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 746, primeiro parágrafo. Se já houve um povo necessitado de luz, sempre crescente, do céu, é o povo que, nesse tempo de perigo, Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Se já houve um povo, e quando ela está falando de povo,
está falando de nós, adventistas do sétimo dia, tá bom? Então, quando ela fala de povo, se já houve um povo, necessidade de luz sempre crescente do céu, é o povo que, nesse tempo de perigo, Deus chamou para ser depositário de sua lei. Olha que maravilha, irmãos. Por mais que seja algo que nós pareça, e nós vamos entender isso em dezembro, que não é bicho de 7 cabeças, conseguirmos estar guardando a lei de Deus. Nós vamos ver isso baseado no santuário. Vocês vão entender que não é um bicho de 7 cabeças, por mais que pareça. Ok? Vamos agora para Apocalipse 14, versos de 1 a 5. Voltamos lá em Apocalipse 14, porque esses versos são os que mais me alegram, irmãos. Os versos 14, de 1 a 5 do Apocalipse. Ou versos incríveis, que eu e você, como adventistas do sétimo dia, inclusive, deveríamos saber mais ele de cor. Deixa eu pôr aqui na tela para ver se está certo. Está certo. Diz o seguinte: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome do Pai escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma canção diante do trono. E diante dos 4 animais e dos anciãos, e nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Esses são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que vestem o cordeiro para onde quer que ele vá. Isso aqui é interessante. Eles são os que seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Se Jesus está no santuário, eu preciso estar lá. Se Jesus está orando, eu preciso estar. Se Jesus está estudando, eu preciso estar. Nós temos que seguir Jesus aonde ele quer que ele for. E ele está no santuário, na parte do Santíssimo, precisamos chegar lá. Esses foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estavam sem culpa, ou seja, irrepreensíveis diante do trono de Deus. É assim que os 144.000 vão estar, irmãos. Por mais que eu e você achamos que é impossível e estejamos dando corda para Satanás. É possível porque Apocalipse 14, de 1 a 5 diz que seremos entregues irrepreensíveis diante do trono de Deus. Um povo sem engano. Um povo que Deus chamou para a existência para passar as 3 mensagens angélicas e muitos de nós adventistas não sabemos quais são elas. É esse povo que Deus chamou. E é esse povo que vai vindicar o caráter de Deus e dizer que Satanás está errado. O último povo que vai pisar a cabeça da serpente será os 144.000. E eu e você precisamos estar sendo um desses. Não sabemos se vai dar tempo de nós sermos um dos 144.000, mas precisamos viver como se fosse. Porque não sabemos se Jesus vai voltar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez estejamos vivos. E se nós estivermos e não fomos um dos 144.000, seremos aquela multidão de perdidos. E essas 3 mensagens angélicas, muitas vezes a gente acha que não tem poder, mas não tem poder porque a gente não propaga. Não tem poder, irmãos, essas mensagens angélicas, porque nós não vivemos essa mensagem. E é por isso que talvez elas não tenham poder. O desejado de todas as nações diz o seguinte: a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. E isso me arrepia, porque como eu disse para vocês, eu estou passando para vocês a mensagem, mas eu sou um leproso. Eu preciso de Cristo, assim como cada um de vocês vão precisar para fazer essa mensagem ser viva em vocês. Mas essa daqui, esse texto é um dos que mais me arrepia. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no meu e no seu aperfeiçoamento. O que está em jogo aqui não é a minha honra, irmãos. Não é a salvação do Roberto. Enquanto nós estivermos olhando para a nossa salvação, não vamos conseguir cumprir o que Deus quer. O que nós temos que estar em nossa mente é o seguinte: e isso fez com que eu mudasse muitas coisas na minha vida. Porque eu entendi que quando o Roberto comete algo que não deveria, eu sinto, sim, mas Deus sente muito mais. Quando eu cometo um pecado, irmãos, não é só você que está sentindo. Satanás está acusando Deus, está vendo? Olha lá.
Você é Deus, você acha mesmo que o Roberto vai conseguir vindicar o seu caráter? Ou seja, irmãos, quando eu e você pecamos, nós desonramos a Deus. É isso que esse texto quer dizer. A honra de Deus e a honra de Cristo depende de eu e você estarmos aperfeiçoando o nosso caráter. E só vamos conseguir entender isso se nós compreendermos muito bem o que é o santuário. Pessoas que entendem santuário não vão dizer que vão, por exemplo, pecar até a volta de Jesus. É impossível. Não dá. Então precisamos de fato entender o que é santuário. Quando imaginam que Deus apertará um botão mágico, porque muitas pessoas acreditam nisso, que Jesus vai voltar e ele vai pegar um cordão e bater em vocês. Olha, agora vocês são santos, agora vocês não pecam mais. E Jesus vai sair batendo o cordãozinho, irmão. Isso não vai acontecer. Tem N textos da irmã White, até na própria Bíblia, dizendo que precisamos vindicar o caráter de Deus. Precisamos deixar o mundo e seguir a Cristo para ver Jesus. Senão, não veremos. Jesus não vai vir e vai começar a bater na nossa cabeça e as coisas vão mudar do nada. A Bíblia diz que teremos corpos novos, mas nenhum texto da Bíblia diz que teremos mente, ou seja, caráter novo. Precisamos estar moldando nosso caráter aqui, porque é a única coisa que levaremos para o céu. A irmã White chama isso de expiação final. Pois sem a expiação, mesmo com Cristo sido morto na cruz, ela não poderia ser completada. Olha que coisa interessante. Jesus morreu na cruz. Se a expiação não acontece, como Jesus está fazendo no céu agora, nada valeria a pena. Isso é interessante porque se Jesus vem e não morre, de nada resolve. Se Jesus morre e não ressuscita, de nada valeu a morte. Se Jesus ressuscita e não ascende para expiar os nossos pecados, de nada valeria. Tudo é sincrônico. E vocês vão entender isso no mês de dezembro, no santuário. O desejado de todas as nações diz o seguinte, página 211. Todos quanto transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Apoiam-se assim aos enganos do grande adversário e fazem o que com Deus, irmãos? Lembra que eu falei o texto anterior? Desonram a Deus. Aqui fica claro que o pecado não é ir ou não para o céu, e sim estarmos depositando nossos votos na urna de Satanás. Um exemplo é quando Jesus disse: se bater de um lado da face, vire a outra. Será que nós estamos aptos a fazer isso? Será que se alguém bater na minha face, Roberto vai dar a outra face? Ou se o Roberto está passando frio e está vendo um mendigo na rua, ele vai tirar a sua roupa, passar frio e dar para o mendigo? Esses são alguns dos exemplos que Deus está nos dando para que nós possamos vencer o pecado. Toda vez que pecamos, como eu disse, estamos dando mais tempo para Satanás ficar fazendo o seu show. Eu posso, irmãos, o batismo é importantíssimo. Igreja lotada é muito maravilhoso. Mas quanto mais batizamos, mais ainda fica demorado a volta de Jesus, porque essas pessoas vão batizar, vão ter que aprender tudo que nós estamos aprendendo e as coisas vão rolando. O batismo, ele não é um fim, ele é um meio, assim como o fim de tudo é Cristo. O batismo é importante. E se estiver alguém aqui que não foi batizado, você precisa ser batizado. É algo crucial para que você mostre ao mundo que você vai honrar a Deus e não vai desonrá-lo. Batismo é crucial. Mas nós podemos ficar aqui, irmãos, mais 1000 anos, 2000 anos, batizando dia e noite. Se nós não entendermos a mensagem, não entendermos o que é ser um adventista, Jesus não volta. O grande conflito diz o seguinte: se os que escondem as suas faltas pudessem ver como Satanás escarnece de Cristo pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Olha que coisa. Quando pecamos, é o que eu falei para vocês, Satanás tira onda de Cristo. E Ellen White está dizendo que se eu e você entendêssemos como essa cena, nós rapidamente confessaríamos nossos pecados e nunca mais cometeríamos ele. Então eu quero que vocês imaginem, irmãos,
Que tristeza é para Cristo quando eu e você comete pecado. Às vezes a gente acha que é só um pecado, ninguém está vendo. Satanás está vendo. E ele está indo lá para Cristo, para zombar dele. Ele zomba de Cristo todas as vezes que pecamos. Gente. Testemunhos, volume 2. Já estamos acabando aqui. Testemunhos, volume 2. Se pudéssemos ver os puros anjos com os seus brilhantes e inquiridores olhos atentos fixados sobre vocês, observando para registrar como os cristãos glorificam a seu mestre. Os anjos estão nos olhando a todo momento, registrando como eu, Roberto, glorifico o mestre. Será que ele está escrevendo alguma coisa nesse registro? Ou ele só está falando, só registrando pecados do Roberto? E que ele glorifica Satanás ao invés de Deus? O que será que os nossos anjos estão fazendo? Eu vou ler que um editor da lição nos Estados Unidos escreveu. Diz o seguinte: o remanescente tem se tornado um palavrão em algum círculo adventista. Até mesmo alguns pastores ficariam felizes se nós discretamente deixássemos de lado. É tempo de se levantar em defesa dessa ideia adventista do longa data. Abandoná-la vai nos deixar à deriva nas águas do relativismo. Os adventistas que querem enterrar o conceito de remanescente precisam pensar seriamente a respeito do que significa ser adventista. Não somos apenas mais uma denominação. Somos um povo chamado e um povo da aliança. Não porque somos melhores que os outros, mas simplesmente porque o Senhor e sua liberdade nos deu uma tarefa para fazer. Mas agora, mais do que nunca, é hora de nós, adventistas, sabermos quem nós somos e por que estamos aqui. Isso significa nada mais do que uma coisa: o remanescente. O remanescente será atacado por vencer o pecado e guardar a lei. E porque querem guardar e observar o espírito de profecia. O remanescente, irmãos, é o resto. Temos na história que Deus sempre trabalhou com os restos. Deus está trabalhando agora com quem guarda os mandamentos e preserva o testemunho, que é o espírito de profecia. Não basta termos o nome registrado no livro. Olha o que diz lá em Eventos Finais para quem é registrado no livro. É em solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como um pecador comum. Não adianta o Roberto ter um nome lá no Adventista do Sétimo Dia. Olha, o nome dele está aqui. Se nós não estivermos indicando o caráter de Deus. Deus disse que teríamos trigo e joio até o fim. E isso é algo, irmãos, que eu achava que em um certo momento o joio sairia da igreja. Mas esse joio vai até a volta de Jesus, porque é só Jesus que é o ceifeiro. Então não adianta a gente ficar olhando pessoas, querendo que Deus deixe a sua igreja perfeita, porque isso não vai acontecer. O que eu e você precisamos é olhar para nós e falarmos: eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser alguém que vindica o caráter de Deus e que não deixa Satanás zombar dele. É isso que eu e você precisamos como indivíduos. Jesus, eu não sei se vocês sabiam, mas Jesus já teve para voltar por 2 ocasiões. Uma foi em meados de 1854, ok? Em 1854, 10 anos depois, e vocês vão entender isso também lá no santuário. Nós vamos ter um tema mostrando que Jesus queria que tudo fosse rápido, que acontecesse tudo rápido, assim como ele queria que fosse rápido. Depois dos 10 mandamentos, no Êxodo, Jesus já queria entrar na terra prometida. Só que negaram isso, tá? E eu vou mostrar para vocês que isso ocorreu novamente em 1844. Aconteceu esse movimento de novo. Deus queria que fosse algo rápido, mas infelizmente nós rejeitamos a volta de Jesus. E eu vou mostrar isso para vocês. Então Jesus teve para voltar em 1854, não voltou porque o povo estava desanimado. E aí, pelo desânimo, eles sucumbiram. E ele teve para voltar em meados de 1888. Aonde deu uma mensagem para 2 pessoas, Jones e Wagner, e o nosso movimento não aceitou a mensagem desses pastores. Um homem chamado W.D. Freeze diz o seguinte:
quer as pessoas tenham entendido ou não, elas podem ir à cruz e entender depois. Isso já aconteceu. Olha aqui o que de fato. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é o homem que está falando, tá? Isso aconteceu e ninguém entendeu a cruz. Tanto que Jesus teve que explicar para os discípulos a cruz. Isso aconteceu de novo em 1844. Quer alguém tenha entendido ou não, ele se mudou do santo para o santíssimo e explicou depois. Entendeu? Então Jesus morreu e explicou depois. Jesus passou do santo para o santíssimo e explicou depois. Ninguém havia entendido nada até aquele dia. Mas ele não pode encerrar seu trabalho no Santíssimo e explicar depois, porque depois seria tarde demais. Estão entendendo? Jesus morreu e explicou depois. Jesus passou do santo para o Santíssimo e explicou depois. Mas se Jesus encerra a sua obra, a porta da graça fecha. E Jesus não pode explicar depois. Nós precisamos entender isso agora. Porque se depois, vai ser tarde demais para mim e para você. Nunca antes nesse mundo houve um fechamento da porta da graça universal. Houve um próximo, que foi o dilúvio, mas 8 pessoas sobreviveram. Algumas delas não se deram bem depois, mas nunca houve um fechamento onde as portas do perdão serão totalmente fechadas. E é por isso o noivo retarda os seus passos desde 1844, para que o tempo de fazer a escolha correta enquanto a igreja não estiver pronta para o relógio não vai adiantar. E é para isso que Deus nos trouxe a existência, para colocar a última parte do quebra-cabeça, acabar com os argumentos de Satanás e vencer o grande conflito. E eu gosto de dizer um amém muito fervoroso. Para que Deus chamou o povo de Israel para o serviço, para levar o máximo de israelitas para o céu? Será que foi para isso? Deus chamou os israelitas para falar, ó, vamos todo mundo para o céu? Ele chamou Israel para ser um farol. Era para Israel salvar toda a humanidade. Israel era para ser um povo que era olhado, e aí o povo vizinho ia falar, nossa, que povo maravilhoso, eu quero ser como eles. E é assim que eu e você somos como adventista. Nós não somos adventistas para salvar adventistas. Só porque só vai ter adventista no céu? Não. Nós somos adventistas porque essas outras pessoas que estão fora do movimento precisam olhar para nós e falar, Senhor, eu quero ser um adventista, eu quero seguir Jesus. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Testemunhos para ministro. Antes eu vou passar uma pesquisa para vocês. Essa pesquisa aqui, irmãos, em 1995, 70% conheciam a IAST. Você falava de adventista, 70% do mundo conhecia os adventistas do sétimo dia. E 20% falava que não era relevante. Agora, essa pesquisa feita 20 anos depois, só 50% conhece os adventistas e 30% fala que não tem relevância nenhuma para eles. Olha como está diminuindo. E eu acredito que se você chutar mais uns 6 anos aí, essas coisas vão diminuir e aumentar proporcionalmente. E não deveriam. Deveriam aumentar o conhecimento nos adventistas e mostrar que eles são relevantes. Antigamente, quando eu tinha meus 8 anos, 6, 7 anos, o pessoal falava que os adventistas eram e eu acredito que tenha muitas pessoas aqui de adventismo há muito longo tempo, vocês vão lembrar que nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. O pessoal tinha medo de sentar com o adventista na mesa para conversar sobre Bíblia. Hoje, eles vêm, senta, dá uma surra na gente na Bíblia e a gente vai embora sem entender. Eu conheço irmãos que deixaram a igreja porque acreditam que o Espírito Santo não é Deus, porque sentaram na mesa com esse povo e tomaram baile. O que será que está acontecendo com a nossa igreja, irmãos? Testemunhos para ministros e obreiros. Como vemos, não estamos fazendo o serviço que nós deveríamos. E olha o que diz aqui: pela igreja será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminada com a sua glória. Por quem? Pela igreja. O que diz aqui é que estamos preparados para desempenhar, que temos que fazer a mudança. Aqui diz que é pela igreja, irmãos. Não é eu que estou falando, é Deus através da nossa serva. Está dizendo que é pela igreja, ou seja, é por mim e por você que Deus vai ser glorificado. Independente se eu e você quisermos. Isso vai acontecer, porque o fim já está
já está falado para nós na Bíblia. Deus venceu a batalha com os 144 mil. Eles vão existir sendo com o Roberto ou sem o Roberto. Mas eu espero que todos nós estejamos aptos a ser um dos 144 mil quando a coisa apertar. Não podemos nos afastar do problema, pois o problema somos eu e você. E precisamos de mais união, de mais oração para que possamos curar o dano que Satanás fez no meio da igreja adventista. É isso, e muito relacionado com o evangelismo de forma errada, para destruir nosso movimento. E isso vem com o crescimento da igreja ao invés de crescimento de coração. Estamos realmente sabendo para que fomos chamados? E quando eu digo aqui, irmãos, que a nossa igreja está evangelizando algumas vezes de forma errada, eu cheguei aqui em Bueno Brandão, onde eu estou, tinha 5 pessoas. Foi me falado que tinha mais de 45 pessoas na igreja. E essa matemática não fechava na minha cabeça. Eu falo como uma igreja de 50 membros, quase 50 membros, chega a ter 5. Porque a gente sabe que sai, mas entra. Fica uma renovação ali, abaixa um pouco, mas não dá uma discrepância dessa. Depois de 1 ano em Bueno Brandão, eu fui começar a entender isso, quando eu comecei a ir na casa dos irmãos. E teve um irmão que veio nos visitar e ele participava conosco. E esse irmão saiu, ele perguntou na escola sabatina o que era doutrina. E eu falei, não é possível. Aí eu expliquei o que é doutrina para ele e a gente foi embora, né, depois do culto. Fiquei conversando com o meu ex-sócio na porta e depois nós fomos embora. Quando a gente passa, o irmão está comprando no dia de sábado. Aí fomos nós todos na casa do irmão conversar para entender. E ele falou que só teve 2 estudos. É óbvio que a igreja vai estar de 50 para 5, porque ninguém teve estudo. Os caras foram jogados no tanque. Então isso não adianta. Nós precisamos transformar corações. Precisamos entender o que é ser um adventista. E é muito simples entender o que é ser um adventista. Primeiro, vindicar seu nome e provar que Satanás é um mentiroso no grande conflito. Primeiro ponto. Segundo, ser salvo ou não é uma ótima questão, mas não é a primordial. A primordial é vindicar o caráter de Deus, dizer que Deus está certo e que Satanás está errado. Esses são os 2 pontos por que estamos aqui. Será que estamos sendo verdadeiros adventistas do 7º dia? Após essa primeira missão importantíssima, temos uma segunda, que é compartilhar as boas novas com as pessoas. Isso é estudo bíblico, testemunho. Pois quando aprendemos de Deus, nós não conseguimos ficar parados. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu nunca pensei em pregar na minha vida. E só esse ano eu já fui mais de 30 igrejas fazer final de semana com Deus. Ano passado eu fui mais de 18 igrejas fazer final de semana com Deus. E eu nunca pensei em subir em púlpito, irmão, mas depois de ver essas mensagens não dava para ficar calado. Nós temos que manter o cavalo e a carroça no lugar, e não a carroça puxando os cavalos. O cavalo é a vitória sobre o pecado, porque Deus é vindicado somente desta maneira, não tem outra forma, irmãos. E isso puxa tudo o que é o adventismo, se isso for corretamente entendido. Eu tenho 19 anos de batismo. Hoje, quando falo para vocês, isso aqui eu vi há 3 anos atrás. Hoje eu vou fazer 22 anos de batismo. E eu nunca tinha entendido de fato o que é ser um adventista. Como eu disse no começo. Agora que eu comecei a estudar, tem uns 2, 3 anos que eu passo, no mínimo, aí 3 horas estudando, no mínimo, tá? Chega dia que eu fico 5 horas mergulhado nessas coisas que maravilhosas de Deus. Eu comecei a entender, de fato, que nós precisamos de uma mudança rápida, porque o tempo está cada vez mais distante de não acontecer o que nós estamos almejando. Quando nós vemos as coisas que estão acontecendo, os países sendo tomados por coisas terríveis, guerras acontecendo, pandemia que nós nunca acreditávamos que ia passar por alguma pandemia, aconteceu. Aí nós vemos guerra que eu nunca pensei em presenciar algo tão chocante assim. Aconteceu. A esquerda tomando poder e tudo acontecendo, irmãos. Jesus está próximo. Só que eu e você não estamos preparados. E aí Jesus vai pisando no freio. Porque muitas pessoas acham que nós não temos poder para avançar ou não a obra de Jesus. E 1 Pedro está dizendo o que, então? Que nós estamos retardando
que Jesus está pondo o pé no freio para que você possa estar preparado. Mas uma hora esse pé no freio vai quebrar. O freio não vai suportar o pé mais de Deus. E ele não vai poder mais esperar eu e você estar preparado. Então, se o irmão não se sente preparado, ore mais. Se ajunte mais com o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, porque sem ele nada acontece. Para que nós possamos mudar as nossas vidas. Deus quer que estejamos entre os remanescentes, que inclusive já podem estar vivos. Olha o que Ellen White diz aqui, ó. A obra da edificação do reino de Cristo irá avante, se bem que, segundo todas as aparências, caminhe devagar. Ó, para eu e você, parece que não está caminhando isso. Nós não vemos ninguém que é diferente. E as impossibilidades pareçam testificar contra o seu progresso. A obra é de Deus e ele fornecerá meios e enviará auxiliares, sinceros e fervorosos discípulos, cujas mãos também estarão cheias de alimento para as famintas multidões. A Deus não se esquece dos que trabalham com amor para levar a palavra da vida às almas quase a perecer, as quais, por sua vez, buscam alimentos para outros famintos. A obra de edificação do reino de Cristo irá avante, comigo ou sem mim. Isso vai acontecer. Essa obra é de Deus, irmãos. Não é minha e nem sua. Mesmo eu e você não entendendo o propósito do adventício, Satanás conhece e sabe que se estivermos êxitos, o dia deles estará contado. Agora, olha que interessante. Eu digo a vocês, quais movimentos que Deus chamou obteve sucesso em sua missão? Israel teve sucesso? Não. A igreja primitiva teve sucesso? Não. Os apóstolos levaram a todos os evangelhos, mas depois que morreram, aconteceu o quê? A apostasia. Vocês sabiam que o evangelho já foi pregado a todo mundo na época de Paulo? E Jesus não voltou. A reforma protestante, será que ela teve sucesso? Não. Nenhum movimento de Deus completou a sua missão completa. Eles se extinguiram e cederam ao erro, ou se apostataram. E Satanás diz a história, está do meu lado. Derrotarei este movimento adventista também. Mas Deus diz, vou fazer deste movimento, no final dos tempos, diferente de todos os outros movimentos. Amém? Com isso, Deus se propôs a si mesmo uma missão impossível. Pois, olhando para mim, eu acho impossível. E é tudo que ele precisa é da nossa cooperação. Ele não precisa de nós para fazer o trabalho, pois não conseguimos. Ele precisa de nós para cooperarmos com ele. Permitamos que ele nos capacite. Permitamos que ele faça o impossível. E aí veremos o que acontece. É isso que Deus quer de mim e de você. E o nosso último texto de hoje. Ezequiel 33. Versos 7, 10 e 11. Ezequiel 33. Inclusive, nós precisamos comer Ezequiel, viu, irmãos? Eu falo comer porque Ezequiel vai acontecer muita coisa e nós estamos dispersos em Ezequiel. Ezequiel é um livro importantíssimo para o movimento adventista. Ezequiel 33, verso 7. Depois nós vamos ler o 10 e o 11. Nós temos aqui uma mensagem de advertência, e você sabe muito bem que as profecias do Antigo Testamento são relevantes a nós que somos Israel hoje, né? Eu e você somos Israel. Então tá falando para Israel, Ezequiel, mas saiba que o adventismo é Israel do nosso tempo. Diz o seguinte, verso 7, é a mensagem. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci, vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás as palavras da minha boca e lhes avisará de mim. Então, somos o quê? Vigias da casa de Israel. Agora vamos para o verso 10. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falai-vos vós, dizendo, se as vossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como deveríamos então viver? Aqui você pode pensar assim, nossa, nós estamos sempre pecando, isso sempre acontece, não nos comportamos tão bem como deveríamos. Continuamos a pecar, como vamos sobreviver? É isso que o texto está querendo dizer. Verso 11. Diz-lhes, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em quem o perverso se desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel.
Vocês sabem quem são os ímpios? Muitas pessoas acham que os ímpios é quem não conhece a Deus. Não, os ímpios é quem conhece e não faz a obra. Ou seja, eu e você podemos ser ímpios, porque nós conhecemos a Deus e não estamos fazendo o nosso papel. Quando nós não estamos fazendo o nosso papel, somos ímpios. E é justamente isso que Deus está falando. Quando ele fala perverso, ele fala ímpio. Eu não tenho prazer na destruição dos ímpios. É o Senhor falando. Eu quero que ele mude de vida. É isso que eu quero. A próxima palavra é converter-vos. Sim, vocês que são ímpios, ó adventismo, se converta ao Evangelho. Porque nós somos a Bíblia. Deus nos instituiu como um povo que tem isso aqui, que não tem como estar errado. Porque nós não temos doutrinas humanas, nós temos doutrinas de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada. Nós, como adventistas do sétimo dia, não podemos interpretar ela errado, porque nós temos uma serva do Senhor que interpretou ela para nós, pelo próprio Espírito Santo. Então, se você tem alguma dúvida, irmão, vá no Espírito de Profecia, porque lá você vai sanar essas dúvidas. Aqui, irmãos, eu vou mostrar 4. Aqui nós já acabamos, tá? Mas nós temos 4 armadilhas de Satanás para que eu e você não sejamos adventistas. Então vamos ver quais são essas armadilhas e nós encerramos por aqui. Primeira armadilha de Satanás. O puro e velho mundanismo. Deixa eu tirar aqui. Aí eu olho para vocês agora. O puro e velho mundanismo. Aí. Então, irmãos, a primeira armadilha de Satanás é o puro e velho mundanismo. Como tem coisa nesse mundo atraente, não? Só irmos à internet e lá não dá para contar o tanto de coisa. Fora em várias outras áreas do mundo. Então, o mundanismo é a primeira que Satanás usa para que eu e você estejamos distante de ser um adventista. Ok? O mundanismo é a primeira armadilha. Aí tem pessoas que não têm problema com o mundo. Ah, eu não gosto de cinema, eu não gosto de tomar café, eu não gosto de ir em baile, eu não vou em funk, eu não vou em shopping, eu não gosto dessas coisas. Eu não tenho essas coisas na minha cabeça, eu não gosto de assistir porcaria, eu não assisto isso, não ouço isso. Então tem pessoas que não vai ter particularidade com o mundo. Ok? Tá bem, irmã, eu coloco sim nos slides, eu passo para a nossa irmã e ela passa para vocês, tá bom? Olha, eu vou passar o slide e o meu Word, tá? Porque ali está detalhado para vocês saber estudar comparando com os slides, tá bom? Porque aí não fica uma coisa tão vaga, tá? Aqui as mensagens é para vocês, tá? Eu não tenho copyrights, a verdade não tem copyrights, tá? A verdade tem que ser difundida, ok? Aí pessoas que não têm problema com o mundo têm uma segunda problema. A segunda armadilha é Satanás. Ele diz que é bom, venham à igreja, tragam as suas Bíblias, façam a lição, envolve-se com as coisas da igreja, do estudo bíblico, torne-o sólido adventista, mas compreenda o caminho da salvação. Não é como está tentando lhe dizer. Deus não é esse Deus arbitrário. Ele não vai te abandonar quando você erra. Deus vai aceitar todos os seus erros. Está tudo bem. Se você pecar, tranquilo. Jesus morreu na cruz. Quando você aceitar a Jesus, nada mais pode tirar você da salvação. Compreenda um pequeno pecado. É tranquilo no plano de Deus. E deixo para vocês que a segunda armadilha de Satanás é o falso evangelho. Primeira, mundanismo. A segunda, eu sou um adventista, eu vou para a igreja todos os cultos, eu faço estudo bíblico, eu dou estudo bíblico, eu faço isso, eu faço aquilo, eu prego, eu falo na igreja. Mas eu acredito que Jesus vai me salvar de qualquer jeito. O falso evangelho é a segunda armadilha. Aí tem pessoas que não acreditam no segundo evangelho, como o Roberto. O Roberto não acredita nesse segundo evangelho. Mas ele pode cair na terceira armadilha de Satanás. Trata-se das perspectivas. Veja como eles são maus. Veja o que a associação está fazendo. Veja o que o pastor acabou de falar.
Veja como vão as malas igrejas, como estão apostatadas. Não tem nada de bom nessas igrejas. Sai apontando e apontando o dedo. A terceira coisa que Satanás usa é o espírito de crítica. Nada está bom. Você vai numa igreja, você bota defeito na pregação, e bota defeito no irmão, e bota defeito em tudo. Esse é a terceira armadilha de Satanás. E a quarta, tem um ponto aqui, que eu não estou dizendo que você não deva apontar os erros, tá? Isso é algo que nós precisamos fazer, mas tem toda uma forma de ser feito, ok? Não é chegando e falando mal do pastor para os outros que você está fazendo o certo. Isso, inclusive, é pecado, ok? Falar mal do irmão é errado. Então, não compare uma coisa com a outra. Apontar o erro é uma coisa. Outra coisa é você sair falando o erro para todo mundo, ok? A última armadilha e a pior de todas, tá? Essa é a pior armadilha. Depois de tudo que você viu. O mundo não é problema. Talvez a crítica não seja o nosso problema. Talvez nós não acreditamos no falso evangelho, ok? Estamos cumprindo as 3 coisas. Aí vem a quarta. Muitos de nós não gostamos de sermos extremistas. Pode ser de direita ou de esquerda, queremos ser equilibrados. Queremos ser vistos como moderadores. E sabemos que a única forma disso acontecer é a igreja fazer o seguinte. Vamos à igreja, senta no banco, vai embora, mantenha a boca fechada. Não fala nada sobre religião, talvez sobre o clima, mas nada sobre doutrina, salvação, verdade, porque você pode ser rotulado. Aí Ellen White fala o que ela fala? Em Testemunhos, volume 3, página 280. A pior hostilidade contra Deus é a neutralidade numa crise. Numa crise. Então, a pior coisa que tem para Deus é quando eu e você somos neutro no momento de crise. E nós estamos no momento de crise ou não? Eu deixo para que vocês respondam. Nós estamos muito no momento de crise. Nós estamos vendo movimentos na nossa igreja que estão compactuando com o LGBT. Nós estamos vendo músicas na nossa igreja terrivelmente rock de todo tipo. Agora a gente teve o último que saiu, foi um samba gospel. Nós estamos em tempo de crise e não podemos ficar. Não, eu não quero magoar, eu não quero. Não, Deus quer que eu e você estejamos preparados. Então, o quarto é o mundanismo. Então, 4 armadilhas: mundanismo, falso evangelho, espiritualidade. Bom, irmãos, para que Deus seja vitorioso nessa batalha e para que Satanás seja derrotado, precisamos urgentemente colocar a nossa cabeça no lugar. Orar nível hard. Não é oraçãozinha, não. Nós temos que orar muito para que eu e você não desonremos a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido o que é ser um adventista do 7º dia de fato. Não é lotar a igreja todos os cultos. Não é fazer oração lá na frente. Não é pregar naqueles púlpitos. Mas sim vindicar o caráter de Deus aonde quer que você for. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que precisa ser transmitida. Amanhã eu vou mostrar para vocês que Esaú era um adventista do 7º dia, só que o lado ruim do adventismo, ok? Que Deus abençoe vocês, um ótimo sábado. Agradecemos a Deus pela mensagem, e este é o momento em que nós vamos orar. Fazemos 2 orações, a terceira será um louvor, e para então abrir o espaço para as considerações. Meu irmão, você pode fazer a primeira oração. Quem gostaria de fazer a segunda oração? Gostaria de ver a mão aqui de quem gostaria de fazer a segunda oração? Eu posso cantar, Irene. Ok, então a terceira vai ser cantada com você, minha querida, e agora a segunda está faltando só. Pronto, a Heloísa vai fazer a segunda oração. Então, meu irmão, você faz, por gentileza, a primeira oração. Querido amado Deus, é uma mensagem dura a ser transmitida,
é uma mensagem que não vemos perspectiva em nós, mas que o Senhor possa eliminar dos nossos olhos o Roberto ou cada um aqui, mas sim Cristo. Que o Senhor possa colocar esse foco em nós, porque Cristo é vitória, Pai. Cristo é vitória sobre o pecado. Cristo é vida nova. Cristo é Canaã celestial. Que o Senhor possa nos dar essa perspectiva, que nós paremos de olhar para o lado, que nós paremos de perder tempo com coisas que não nos edificam e que possamos colocar os nossos joelhos, os nossos olhos, o nosso corpo no que de fato vai nos levar à nova Canaã. Que nós possamos pensar menos em nossa salvação e pensar mais em vindicar o caráter de Deus, pois a salvação é uma consequência de vindicar o seu caráter. Que o Senhor perdoe nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos purifique de todos eles. Que o Senhor nos faça pessoas novas. Sabemos que não somos dignos e nunca seremos dignos de entrar em sua presença. Mas o Senhor vai nos fazer dignos. E por mais que nós não mereçamos, o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso. E nós temos que acreditar nisso, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos um sábado abençoado em tua presença. Que o Senhor nos alimente, tanto físico quanto espiritualmente, para que possamos estar preparados para o que vem pela frente. Pois os adventistas do sétimo dia serão o início do remanescente fiel. Muitas pessoas entrarão nessas fileiras. Infelizmente, muitos sairão do adventismo. Mas que o Senhor possa estar nos ajudando a permanecermos firmes com o pé para ser um dos 144 mil. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou, inclusive nos acordar para mais um dia de vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos acordou essa manhã e nos trouxe aqui, Senhor, para essa sala da consagração. Nós temos sentido aqui, Senhor, que o Senhor tem pressa de que nós estejamos preparados. O Senhor tem levantado a cada manhã mensagens e mensageiros para que nós possamos compreender que o conflito entre o bem e o mal é muito maior do que nós imaginamos. E hoje, Senhor, na mensagem de hoje nós compreendemos qual é o nosso papel dentro desse conflito entre o bem e o mal. Seremos as testemunhas que vão reivindicar o seu caráter. Seremos as pessoas que diremos para os anjos caídos e para os anjos não caídos e para todo o universo que a sua lei é santa, boa, justa, perfeita e que ela pode ser guardada. Nós entendemos hoje, Jesus, que somos a pior geração de todas. Ainda assim, mesmo sendo a pior, nós seremos aquele povo que vamos vencer o pecado. E vamos dizer ao universo que o Senhor tinha razão, que Deus sempre teve a razão, que a sua lei é sempre santa, justa, boa e perfeita, e ela é possível de ser guardada. Obrigado, Deus, porque o Senhor está chamando esse grupo que se reúne aqui às 5 horas da manhã, e aquelas pessoas que ouvem pelo YouTube, que nós somos um povo diferente, um povo para reivindicar o seu caráter. Como nós estamos felizes, Senhor, de conhecermos o teu propósito e que o Senhor não faz nada injusto. Ó Pai querido, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, porque queremos fazer a Tua vontade. Queremos, Senhor, ser aquelas testemunhas que vão dizer ao universo que o Senhor é bom. Por isso, ó Deus, nesta manhã nós clamamos a Ti por misericórdia. Tem misericórdia de cada irmão que está aqui presente nessa sala. Agora somos 31 pessoas que estamos aqui presente, ouvindo essa mensagem. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse povo. Nos ajude, Jesus, a compreendermos essa mensagem e colocarmos ela dentro do nosso coração e que nós não percamos mais, Senhor, da nossa mente qual é o dever que temos diante de Ti. Ó Pai amado, batiza-nos com Teu Santo Espírito, porque é através dele que nós vamos conseguir ter força para vencer
aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor neste dia, e que essa mensagem não saia de nós, Senhor, durante todo esse dia e durante todos os estudos que nós vamos fazer, não só hoje, mas amanhã, semana que vem, em dezembro, que o Roberto separou 23 dias para estudarmos profundamente o santuário. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o céu nos espera e o Senhor não desiste de nós. Eu me sinto privilegiada de estar aqui essa manhã, presenteada pelo céu, porque eu sei que Jesus está voltando e que o Senhor não desiste de mim. E o Senhor não quer desistir de ninguém que está aqui nessa sala. É por isso que o Senhor nos acordou essa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha vida em tuas mãos, meus planos, sonhos sejam teus. Espero sempre em ti, Senhor, pois tua graça me salvou. Minha vida em tuas mãos, transforma o meu coração, perdoa os pecados meus e faz-me sempre um servo teu. Aqui estou, me entrego a ti, Senhor, em sacrifício vivo de louvor. Faz-me, ó Deus, um servo sempre teu, santo e agradável, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, toma-me nos braços teus. Minha alma anseia pelo teu perdão, dai-me um novo coração. Santo Espírito de Deus, toma-me, ó Deus, em tuas mãos, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, fácil, puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Este é o momento, aqueles que desejarem compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem. Pode levantar as suas mãos. Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de falar que chamou a minha atenção esta passagem que o irmão leu, Desejar de Todas as Nações, página 671, que diz que a honra de Deus, a honra de Cristo acha-se... Alô? Consegue. A honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvido no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Então, a seriedade, né, do pecado me fez, quando o irmão estava explicando, chamou a minha atenção que, às vezes, nós estamos mais preocupados com a nossa salvação. Às vezes, nós estamos mais preocupados em ir para o céu, em sair deste mundo de pecado com a nossa salvação.
Mas a nossa maior preocupação, é por isso que o Senhor chama a nossa atenção por amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa maior preocupação precisa ser, e o irmão falou isso. Roberto, quando você falou, assim, foi fundo no coração, que a nossa maior preocupação precisa em honrar em nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa preocupação, reivindicar o caráter de Cristo, né? E a outra coisa que chamou minha atenção também, eu marquei aqui, corri lá, peguei o desejado e copiei no meu caderno, para que Deus coloque nos nossos corações. Cada vez que nós pecamos, nós estamos desonrando o nome de Deus. E outra coisa também que me chamou a atenção foi quando você falou de quantas vezes, né, quando o Senhor chamou o povo, escolheu Israel e o povo rejeitou, né? E eu louvo a Deus que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum plano, a Bíblia diz que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, né? Louva a Deus por isso, porque ele sempre tem uma solução e ele transforma a maldição em bênçãos. Então, mesmo que aos nossos olhos, todas as tentativas, muitas tentativas aos nossos olhos não foram um sucesso, mas nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ele transforma a maldição em bênçãos, né? E Israel realmente foi chamado, rejeitou, mas o Senhor sempre tem, ele sempre tem solução. Esta é a nossa esperança, né? Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar? Quando você falou, Roberto, eu fiquei... O coração da gente fica apertado, né? Mas como é bom lembrar. Eu anoto sempre essa passagem de Jó, que os planos do Senhor não podem ser frustrados de jeito nenhum, né? Que conforto, né, Roberto? Sim. É uma Esse dádiva. não é? Saber que ele, de tudo, ele tira, ele transforma, né? Maldições em bênçãos. Bom, a Heloísa está com as mãos. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, pessoal. Feliz sábado a todos, né? Eu estou muito feliz com essa mensagem de hoje, porque essa mensagem falou muito ao meu coração. E quando a gente compreende por que somos adventistas do sétimo dia, isso é realmente incrível, né? É o chamado que Deus tem para nós. Nós não somos qualquer pessoa, fomos separados, né, como remanescente de Deus, para ali no tribunal celestial, porque o pecado começou no céu, e ele vai ter que terminar no céu, né? Então, nós ali vamos ser as testemunhas no tribunal celestial, a favor do nosso Deus, de que Deus está certo, Deus sempre esteve certo, e nós vamos ser as testemunhas, a menor em tamanho, a mais fraca, a mais débil, a pior geração, mas seremos o povo que vai chegar no tribunal celestial e vai se posicionar ao lado de Deus. E todo o universo e todos os anjos que estarão ali, que são os anjos não caídos, vão ouvir da nossa boca que o pecado pode ser vencido, que a lei de Deus é possível de ser guardada sim. Vai haver um povo que vai dizer ao universo que a lei de Deus é santa, é justa e boa. Isso é incrível. Para mim, isso me enche o meu coração de gozo, enche o meu coração de alegria, porque antes eu achava que o motivo de Jesus ter morrido na cruz era apenas para a minha salvação. E hoje eu entendo que é muito mais do que isso. É porque Deus está sentado
no banco dos réus. E eu e você é que podemos tirar Deus de lá. Então, você não é qualquer pessoa e eu também não. E é por isso que nós temos que lutar com todas as forças para que nós estejamos lá, para que o nosso Deus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Irmão? O que a gente tem que entender mais aqui, irmãos, porque muitas pessoas levam essa mensagem para perfeccionismo, essas coisas, a gente vai entender o que é isso em dezembro, mas o perfeccionismo e a perfeição cristã são totalmente diferentes. Tá? O perfeccionismo, ele quer com o próprio braço vencer e vindicar algo que ele não tem direito. A perfeição cristã é a gente contar com o auxílio de Cristo e com o nosso esforço e conseguir essa perfeição. Então, são coisas totalmente diferentes. Nós vamos explicar mais isso no mês do santuário, tá bom? Mas só para vocês terem uma base aqui de que vitória sobre o pecado não é ser perfeccionista. Nada a ver, tá bom? Mas que se nós nos entregarmos a Deus completamente, ter o esforço, o próprio texto da irmã White, agora não, vocês vão ver ele em dezembro, que é um dos textos que eu vou usar em dezembro, que diz que com o nosso esforço diligente e a graça de Cristo, não tem como perder essa batalha. Então, o esforço é eu e você, eu gosto de tal coisa que está me prejudicando. O meu esforço é me afastar disso. E a graça de Deus vai fazer você, de fato, se afastar e nunca mais pensar nisso novamente. Então, o que completa a missão é Cristo, sempre. O nosso passo é só permitir que ele trabalhe. E a gente, muitas vezes, nós não permitimos que Deus trabalhe porque achamos muito impossível de ele conseguir mudar a nossa vida. Eu costumo dizer que Deus é do impossível até que chegue no meu calcanhar. Então, a gente precisa eliminar isso de nós. Porque Deus é do impossível e tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é algumas coisas, é tudo. E 9:26 diz que com Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Não algumas, mas todas. Então, que nós possamos colocar esses textos em nossa vida de fato. Confiarmos mais em Deus e menos em nós mesmos. Amém, amém, é verdade. Tudo é possível àquele que crê. Se não seria, nós estaríamos colocando limite no poder de Deus, né? E o Ato dos Apóstolos fala que o nosso papel é fazer a entrega, entregar a Deus a nossa vontade, entregar a Deus os nossos pensamentos, é fazer a entrega. E ele, então, pelo poder do Espírito Santo, vai guiar, vai cuidar, vai purificar o nosso coração. Se nós assim fizermos pela fé, fizermos essa entrega, meus queridos irmãos, nós agradecemos. Hoje é sábado, né? Já estamos não tendo nenhuma mão levantada aqui. Nós vamos, então, encerrarmos para irmos. Hoje é sábado, né? Roberto? Irani, Oi? vamos só dar boas-vindas aqui, então, aos convidados da Estela, né? Obrigada. Isso, amiga. Pode dar, Heloísa. Nós queremos, então, dizer a Inês e os demais, né, convidados aqui da Estela, deixa eu ver aqui os nomes aqui, né, que está aqui no chat, que eu já esqueci aqui os nomes. A Lira, a Inês, né, a Lira, a Inês, e os demais que estão aqui, né, que foram, a Sueli. Então, gente, que vocês sejam bem-vindos. Nós estamos aqui todos os dias, às 5 horas da manhã. Nós nos reunimos exatamente para buscarmos a consagração, porque nós desejamos, muito em breve, sermos uma família, não só aqui na terra, mas também no céu.
A Cibian também, né? Seja bem-vindo. E que vocês possam estar conosco aqui todos os dias, buscando essa consagração, né? Todos os dias temos mensagens aqui poderosas. Deus tem enviado mensagens e mensageiros, que é Ele que escolhe. E Deus que escolhe os temas, é Deus que escolhe os mensageiros. E nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos. E não deixem de setembro, hein? Vai ser muito bom. Amém, amém, amém. Meus queridos, então, nós vamos, neste momento, vamos fazer a oração final e para irmos para, já é sábado, para irmos para a casa do Senhor. Oremos então, e depois então nós vamos nos despedir com o hino. Roberto, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Deus abençoe você e a sua família. Que o Senhor abençoe e vamos orar. Aqueles que puderem dobrar os seus joelhos, oremos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feito a tua vontade. Senhor, aqui estamos. Viemos porque o Senhor nos convidou. Aceitamos o teu convite, Pai. Querido Deus, muito obrigada pela mensagem que o Senhor enviou. Grava nos nossos corações. Senhor, queremos ser novas criaturas. E por isso nós te pedimos que toma os nossos corações, toma-nos para ser inteiramente teus, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada, sobre as pessoas que vão ouvir ainda esta mensagem. Se tem alguém aqui doente, tem algum enfermo, espiritual, físico, Senhor, cura-nos de toda enfermidade, cura-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Se tem alguém precisando de emprego, Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos sobre as mães também que estão clamando pelos filhos, as esposas que estão clamando pelos maridos, clamando pelas esposas. Senhor, queremos colocar diante do altar, pedir uma bênção especial sobre o teu povo e aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, que também sejam abençoados por ti. Toma-nos para sermos inteiramente teus. Depomos todos os nossos planos aos teus pés. Usa-nos hoje para o teu serviço. Fica conosco e que tudo que nós fizermos seja operado por ti. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura meus planos, Senhor, restaura minha vida.
Grandioso é teu agir em nossa vida, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossa vida, restaura, restaura, restaura. Desejamos a todos um sábado feliz, que o Senhor abençoe você e sua casa. E até amanhã, se Deus quiser. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Bom dia. Até amanhã, Bom dia a vocês. pessoal. Feliz sábado. Até amanhã. Feliz sábado. Sábado, até amanhã.